Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, eu sou Virgínia Alves, nós estamos de volta. Nosso destaque agora é o setor de café. A gente vem acompanhando aqui no Notícias Agrícolas de perto o que vem acontecendo com as lavouras. Teve uma geada, um frio bastante intenso aí no mês passado, na reta final do mês de julho. E para a gente entender melhor o que aconteceu e o que traçar as perspectivas para a produção do ano que vem, hoje a gente separou um material especial. Nós temos 3 convidados aqui, grandes nomes da cafeicultura, para falar para a gente qual é o real cenário do produtor. Mas antes disso, vou convidar aqui, hoje está aqui comigo, dividido da bancada, o editor-chefe aqui do Notícias Agrícolas, Alexander Horta. Olá, Virgínia. Olá aos nossos convidados, um time de peso, mestres da cafeicultura moderna, têm ajudado a escrever a história recente aí da cafeicultura. José Donizete Alves, professor José Donizete, seja bem-vindo. Roberto Tomaziello também, muito obrigado pela sua participação conosco. Roberto Santinato também aqui com a gente. Obrigado, Santinato, por ter atendido aí o nosso chamado. Gente, é muito importante a gente entender e ouvir o que esses 3 mestres da cafeicultura têm para dizer para a gente. Afinal de contas, é uma situação complicada que o cafeicultor já não via há algum tempo e agora a gente vai precisar começar aí praticamente do zero. Virgínia Alves, então, por favor, faça as honras da casa. Sejam todos bem-vindos aqui ao Notícias Agrícolas. A gente vem conversando aí na última semana, e o que eu queria entender dos 3 primeiro, Alex, realmente qual é que foi a extensão dessa geada, né? A gente ouve muito falar que há mais de 20 anos a gente não tinha um episódio tão intenso de frio. Muitas pessoas comparam a geada de 2021 com o ano de 94, e eu queria entender o que aconteceu e qual é a real condição do Parque Cafeiro, para a gente começar lá do início, voltar um pouquinho para explicar como é que foi esse frio. Vamos começar com o professor Donizete? Pode ser, professor? Pode ser. Vamos lá, então. Boa tarde, Virgínia. Boa tarde, Santinato. Boa tarde, Tomaziello. É um prazer estar aqui falando com vocês. Então, na verdade, são 27 anos que nós não tínhamos uma geada desta dimensão. E eu posso garantir que o inverno de 2021 já entrou negativamente para a história da cafeicultura brasileira por conta das geadas que nós tivemos, notadamente aquela da madrugada do dia 20, onde atingiu uma grande área do Parque Cafeeiro do Brasil, incluindo aí a Mogiana, sul de Minas Gerais e Cerrado Mineiro. Tomaziello? Boa tarde, professor Donizete. Boa tarde, meu amigo de longa data, exalquiano, palmeirense, Roberto Santinato. Boa tarde ao pessoal da Notícias Agrícolas. Muito obrigado pelo convite. E aqueles que estão acompanhando Notícias Agrícolas. Pelo tempo que nós temos já de formado e trabalhando com café, eu já vivenciei geada desde 1969. A de 75 foi uma geada terrível, tanto que dizimou a cafeicultura do norte do Paraná, oeste todo do estado de São Paulo. O Cerrado, naquela época, ainda estava desenvolvendo, tinha pouco café. Depois nós tivemos uma geada muito grande, que a Virgínia já relatou, de 94, realmente foi muito forte, e eu comparo essa de 2021, pelo que eu pude andar em alguns locais do sul de Minas, bastante na Alta Mogiana, e tenho andado muito no Cerrado, uma geada de uma intensidade muito grande, que estará trazendo grandes prejuízos ao produtor, e o próprio Cerrado nunca tinha vivenciado uma geada dessa forma. Houve uma geada, que eu me recordo recentemente, em 2016, mas pegou pouco café. Essa extensão no Cerrado foi muito grande e os prejuízos também são bastante grandes. Santinato, seja bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas. Tá, só obrigado, Virgínia, Donizete, aquele abraço, Tomaziello, aquele abraço. Eu rodei bastante aí esse período agora da geada, eu, Felipe e mais os colegas, e
realmente essa geada foi, na classificação, severa, né? Ela teve umas características um pouco diferenciadas das outras, porque 94, antes de 94, nós tivemos uma seca e depois a geada. Em 74, teve uma seca intensa e uma geada altamente elevada, de prejuízos do Paraná e São Paulo, onde, como o Tomazelo bem pôs, era onde existia o grosso da cafeicultura. Essa cafeicultura foi para o sul de Minas e Cerrado nesses últimos anos. E o que nós vimos é o seguinte, foi uma geada, por exemplo, no Paraná, as notícias que a gente tem é que não queimou muito, né? Aqui em São Paulo, a Mogiana, desde aqui debaixo de São João da Boa Vista até Franca, foi lamentável, né? Acreditamos aí que tenha queimado a nível prejudicial, né? Desde as lavourinhas novas, que queimaram todas, as lavouras novas, de primeira e segunda safra, que vão perder o potencial, e as lavouras velhas, que tiveram aquelas que estavam preparadas, muitas esqueletadas para a próxima safra, a perda é realmente grande. Estima-se, né? A gente não tem esse número inteiro, mas que na Mogiana isso tem atingido por volta de 40 a 50 mil hectares de café, né? Voltando para o Cerrado, no Cerrado a região que queimou mais, que foi muito intensa, foi Monte Carmelo, Araguari, Patrocínio, Araxá, um pouquinho de Sacramento e, por incrível que pareça, a região do Carmo do Paranaíba, que sempre caiu geada, não queimou. E também Serra do Salitre, que é alta, também não queimou. Essa geada, de uma forma geral, o pessoal fala, não, é porque plantaram no fundo das grotas. As grotas queimaram tudo. Na primeira, aqui na região de São Paulo, quem plantou na Baixada queimou já na primeira. Na segunda, além de ter queimado aquela primeira, a geada subiu ainda o morro, né, vamos dizer assim, e torrou para valer mesmo. Então, ontem eu falei até com o Matiello, ontem à noite, ele falou, ele calcula, que o pessoal lá do Procafé está fazendo os trabalhos, ele calcula que lá também tenha atingido aí uns 170, 180 mil hectares. Se nós formos somar tudo isso, vai dar entre 300 a 320 mil hectares de café. Não é mole, não. Isso vai refletir direto, se botarmos a média aí e botar nos níveis de perdas, né? Entre cortar, esqueletar, recepar e tornar a plantar, nós vamos perder de 10 a 12 milhões de saca para 2023 e em torno de uns 5, 6 para 2024, porque, aliás, 2022, 10, 12, e dia 23, de 6, 7 milhões, porque no Brasil se planta 150 a 200 mil hectares de café por ano. E quem planta mais é sul de Minas, ou exatamente a Mogiana aqui, e grande parte do Cerrado. Só para exemplificar, um colega nosso de Patrocínio, que tem cerca de 3 mil hectares, perdeu 700 hectares direto. Eu acredito que nós precisamos voltar a atender os produtores, principalmente os pequenos, né, que não têm outra atividade, de uma forma como o IBC fazia na década de 70, com um apoio direto ao produtor. E a gente tem visto aí dizer que vai se fazer um levantamento fotográfico. Isso é um erro muito grande. Eu sou fotointérprete também. Para você identificar via voo o quanto que estimou, é muito difícil. Só um exemplo, em umas áreas que nós passamos logo após a geada, uma semana estava toda marrom. Depois se passou a colhedeira e aí essa intensidade da cor diminuiu. Então, se nós tirar a fotografia antes e depois,
vai dar um diferencial. Só que o prejuízo não vai ser diferente. O prejuízo vai estar lá, presente naquela lavoura. Então, nós que estamos aqui conversando, o Tomazelo, o professor, a gente tem que dar um apoio aí, principalmente em Minas Gerais, para se fazer um levantamento em loco. Tem que ir lá na propriedade, tem que avaliar o pé. Vou cortar, não vou cortar, vai decotar, esqueletar. Quais as atividades, as práticas que nós podemos fazer? E ver se a lavoura é irrigada, se a lavoura não é irrigada, porque a recuperação de lavoura irrigada é muito mais rápida do que lavoura de sequeiro. Isso nós já vimos na última geadas que deu pequenas. 2019 deu umas geadas no Cerrado, 2016, igual o Tomazelo falou, também aconteceu isso. Então, o panorama que eu exponho para vocês é esse. É grave, deve estar no mínimo 300 mil hectares, e são 300 mil hectares de produtividade elevada, né? Uma boa parte já vinha sofrendo com a seca, já tinha perdido safra, e agora vem essa aí. Seriam 2 anos de insucesso para o cafeicultor. E pode pôr no lápis. Antes de 3 anos, a gente não organiza outra vez essa fatia da nossa cafeicultura e do nosso mercado. É isso aí. Eu queria, Virgínia, me permita, pegar esse gancho do Santinato, quando ele fala do plantio nos grotões, Santinato. A dúvida que ficou e muito se falou no pós-geada é que o produtor meio que baixou a guarda depois de muitos anos sem grandes geadas e acabou plantando. Em qualquer lugar é muito, né? Falar muito, mas enfim, sem um planejamento adequado. Na visão de vocês, isso foi realmente uma fatalidade ou realmente o produtor baixou a guarda aí e estava aproveitando para ampliar de forma desordenada aí o parque cafeeiro? Eu queria ouvir um pouquinho aí de cada um. Bom, eu falo para você que isso aí é um pouquinho de conversa mole, né? Porque se você pegar todas as baixadas, vamos dizer assim, próximo às águas, próximo aos córregos, tudo, nós temos em torno de 1.900.000 hectares no Brasil. Então, essas baixadas que nós estamos falando aí, vai somar o quê? 10 mil hectares? 15 mil hectares? Não passa disso, entenderam? E essa conversa que abaixou a guarda é relativa. Se você pegar a última geada que nós tivemos, tinha realmente lugares desse tipo. Já foi uma escola, e a de 95 também foi uma escola para os produtores. Não existe memória fraca nisso, né? Desde o tempo do nosso professor Ângelo Paes Camargo, o zoneamento climático foi feito e o tempo de uma geada para outra é o suficiente de você recuperar, ganhar dinheiro e começar a ir para frente. Então, ninguém, se a gente pegar 20 anos atrás, as terras eram baratas, ninguém afundava lá perto da água, não. Então, vamos supor que tenha queimado nessa geada, nesses grotões, nessas baixadas, sei lá, desses 300 mil que eu falei, 10%, 15%. Não passa disso, não, viu? Tomazelo? Pois não. Realmente, o Santinato deu um número aí das regiões atingidas e da intensidade da geada. A gente nota em várias regiões que nós andamos, e nas propriedades que nós andamos, sempre tem um pouquinho do local um pouco mais baixo. O produtor tem uma área grande que é alta, de repente, um pedacinho da lavoura pode ter ido um pouco para a baixada. Mas a grande maioria das nossas lavouras já foram zoneadas para ficar em locais mais altos. Mas, como já foi também dito, a geada pegou, ela subiu um pouco o morro. Eu vi muitas lavouras em local alto, que você planta café tranquilamente e que a geada pegou. Uma coisa que está me assustando um pouco, tem muito cafeicultor novo que não vivenciou as geadas passadas.
mesmo a de 94, que é a mais forte das recentes. E eles estão desesperados e tomando medidas muito precipitadas, na minha opinião. O momento, eu acho que é o momento da razão, não é o momento da emoção. Tem muita gente, se olha uma lavoura, da maneira que ela está, você vai pelo lado emotivo e quer fazer alguma coisa para tentar recuperar rapidamente. A geada já fez a poda. Nós só não sabemos bem ainda até onde ela atingiu. Então, o momento, o prejuízo já está consolidado. O momento é aguardar, esperar mais uns 30 dias, até meados de setembro, quando, se vierem as chuvas, a planta começar a reagir, ou quem tem condição de irrigar, como o Santinato falou, para definir bem aonde a planta começa a brotar. E aí se toma a medida de se fazer qual poda vai ser feita, ou se não há necessidade de poda, ou em lavouras novas se há necessidade de replantar ou de erradicar para plantar de novo. Esse recado eu gostaria de deixar bem claro. No Cerrado, eu estive a semana passada lá, fiquei a semana toda, tem produtores já contratando máquinas terceirizadas para fazer recepa, fazer esqueletamento, quando ele não sabe ainda até onde atingiu. Pode errar muito, inclusive citando o próprio trabalho do Santinato e outros colegas, está publicado nos anais do Congresso de Café de 83, que mostra que a partir de 60 dias é o período mais seguro para se intervir numa lavoura. Quem intervém com 30 dias pode errar muito, e o reflexo é na recuperação da lavoura lá na frente e na produtividade dela. E um outro aspecto também, que eu acho que é o momento do produtor refletir, ele vai ter que refazer o seu planejamento, tanto nutricional como fitossanitário. Quer dizer, muitos produtores terão que, numa determinada área que estava prevendo uma grande safra, e utilizar uma fórmula, por exemplo, completa, NPK, provavelmente ele não deverá utilizar. Talvez só com uma adubação nitrogenada ele possa recuperar essa lavoura, fazer com que ela vegete. Então, é caso a caso, propriedade a propriedade, com orientação agronômica, para se fazer esse estudo desse planejamento na área nutricional e também o planejamento fitossanitário, né? Isso é extremamente importante, porque é uma outra situação. Quer dizer, nós já vimos, inclusive, de um período de seca citado aí por todos como a maior seca dos últimos 90 anos. Tem casos que eu conheço na Alta Mojana, que no ano agrícola encerrado agora em julho, 1920-21, onde a média de precipitação é em torno de 1.500, 1.600 milímetros, choveu 960. Então, nós estamos com um déficit de mais de 500 milímetros. Isso já tinha comprometido crescimento de ramos e a produção de 2022. Agora você tem uma geada em cima, a soma da seca e da geada é muito grande. E o professor Donizete, com certeza, vai abordar o que poderá ter acontecido às gemas, né? Mesmo com essas temperaturas, as que não chegar abaixo de zero, mas provavelmente afetarão essa produção nossa do ano de 22 e provavelmente com as podas, reflexos para 2023, como o próprio Santinato abordou. Professor Donizete, o Tomazello levantou a bola para você aí então, Donizete. Como é que você está vendo essa condição das lavouras e principalmente essa condição das gemas? E se quiser complementar as demais respostas também, fique à vontade, professor. Perfeito. Eu gostaria de fazer uma complementação ao que o Tomazello e o Santinato falou aí. Concordo plenamente com eles. E eu gostaria de destacar o seguinte, que a questão da geada na cafeicultura
nós temos uma gama de conhecimento acumulado muito grande, e nada, então, é novidade. Nada é novidade. E uma coisa também que não é novidade é o zoneamento. Então, o cafeicultor, um ou outro somente, que desrespeita plantando mais embaixada, como o próprio Santinato falou. A maioria planta dentro daquilo que, em terras mais altas, o grande problema é que essa geada ela foi muito diferente das demais, em intensidade, na maneira que ela pegou, nas altitudes, e também foram 3 geadas. E nós tivemos uma geada em junho, tivemos a mais forte dia 20 de julho, e depois, no final do mês de julho, nós tivemos uma outra, e muitas lavouras foram queima em cima de queima. Então, tudo isso levou aí uma intensidade bastante grande, não só em termos de área, como também de severidade nas lavouras. E como foi falado aí, esse ano passado, aliás, esse ano, realmente um ano muito triste para a cafeicultura, porque nós começamos no ano passado, o ano passado começou a chover praticamente a partir de dezembro. Então, nós ficamos aí setembro, outubro, novembro, uma seca, como o Tomaziello falou, muito forte. Isso aí diminuiu em 3 meses a janela de crescimento de ramos. E olha que nesses 3 meses de encurtamento de crescimento, dessa janela de crescimento, cada ramo de café deixou de lançar aí no mínimo 6 nós. Então, isso é bastante significativo. 6 nós a menos, isso aí, evidentemente, vai refletir, como foi falado, na safra do ano que vem. Porque o café, os frutos, eles se desenvolvem nas rosetas que cresceram, que estão nos nós que cresceram na estação passada. Como nós tivemos cada ramo uma média de 6 nós a menos, então, daí você pode ter uma ideia bastante significativa a respeito somente da seca, que nós já estamos prevendo. Só para ter uma ideia, eu fiz uma palestra no comecinho de junho, e nessa palestra, uma live, nós só falávamos em seca, os efeitos dessa seca que nós tivemos no primeiro semestre passado. Nós tivemos um veranico muito forte em janeiro e outro em março. E olha aqui, a surpresa desagradável é que nas nossas palestras que nós fazemos hoje, além da seca, como foi falado aí, nós estamos acrescentando essa geada que foi realmente devastadora para a nossa cafeicultura. Bem, mas o problema também não se reside somente na parte, aquilo que nós estamos vendo, que é a queima da geada, que o próprio Santinato se referiu aí. O grande problema também reside nessas grandes massas de ar frio que tem passado pela lavoura e ficado ali durante 4 ou 3 horas. Isso aí promove danos que são invisíveis aos nossos olhos, mas que eles vão se expressar somente a partir de setembro. Entre eles, eu diria, a queima, eu vou destacar 3 danos. A queima da gema apical, que vai induzir a uma forte brotação nos nós mais internos do ramos. Essas brotações, nós vamos ter aí em cada nó 3, 4, 5 brotações, e em setembro, outubro, quando essas brotações começarem a se desenvolver, com o aumento da temperatura e com a volta das chuvas, isso aí vai competir fortemente com a florada. Então, nós vamos ter uma maior possibilidade de abortamento das flores e vingamento dos frutos. Outra coisa também que acontece, essa própria massa de ar frio, ela vai se depositar sobre as gemas que já estão diferenciadas reprodutivamente, que vão gerar, que vão florescer agora no segundo semestre e vão frutificar, nós vamos colher no ano que vem. Essas gemas elas serão literalmente queimadas. Então, isso aí vai diminuir ainda mais
a safra de 2023. E fora aqueles efeitos das massas de ar free, pegando ali nas folhas mais jovens. Isso aí vai complicar bastante o crescimento dos frutos. E quanto àquilo que o Tomaziano falou, eu só gostaria de complementar, se me permite, sem querer me alongar muito, a questão do que fazer daqui para frente. A maior dúvida que que eu estou recebendo dos cafeicultores, e eu acho que o Santinato e o Tomaziano também têm esse mesmo sentimento, é o que fazer a partir de agora. Porque muitos cafeicultores eles estão desesperados e querendo tomar uma atitude já agora, principalmente naqueles casos onde está se notando que já começaram as brotações. Os ramos queimados, mais internamente, já começaram a emitir algumas brotações. O caule daquelas plantas cuja 2/3 da parte aérea foram queimados, 2/3 superior, também já estão emitindo ali no toco algumas brotações. Então, o que o cafeicultor está pensando? Olha, a planta está sinalizando que já é a hora de eu começar a fazer minha intervenção de poda. E para essas pessoas que estão pensando assim, eu gostaria de dizer o seguinte, talvez, fisiologicamente, a planta, neste momento, já está preparada para emitir as suas brotações. Só que é muito arriscado nós fazermos qualquer intervenção nesse momento. Por quê? Porque se nós cortarmos as plantas, seja ela um desponte, um esqueletamento ou uma recepa, isso vai emitir brotações e as novas ondas de ar frio que já estão previstas aí para agosto, o Tomaziano pode falar bem sobre isso aí vai queimar isso tudo. Então, ou seja, nós vamos ter um trabalho perdido. Então, ainda que a planta esteja sinalizando que ela já esteja fisiologicamente preparada, nós temos que aguardar setembro para tomar qualquer decisão. Professor Donizete, eu vou pegar o gancho que o senhor trouxe dessas massas de ar frio, porque a gente sabe que o inverno ainda tem um período aí de inverno para a gente passar e há previsão de novas massas entrando. Pode ser até que não se formem novas geadas, mas até que as temperaturas podem cair de novo no Parque Cafeiro. Tem uma dúvida que a gente vem recebendo aqui nas mídias sociais do Notícias Agrícolas, é se aquela ação de colocar um saco plástico na mudinha de café novo, né, professor Donizete? Ela é efetiva, protege do frio? E eu queria entender, quando o senhor fala em temperatura que é muito agressiva para o café, de quanto que é essa temperatura que o senhor está falando? Existem, depois os meus companheiros também podem falar melhor que eu até, existem diversas estratégias antes da geada e pós-geada para minimizar os danos. Então, essas técnicas de ensacar a planta, de cobrir a muda e de pulverizar a lavoura com solução salina, elas realmente elas funcionam. Mas só que, assim como a vacina, elas não têm 100% de eficácia. Então, dependendo da intensidade da geada, isso aí, essas estratégias podem não funcionar, mas, de uma maneira geral, elas formam uma barreira, mantendo o ambiente ali interno da planta mais quente do que o exterior. E a segunda pergunta foi qual? As temperaturas, professor, porque o senhor falou que essa temperatura baixa também é nocivo ao Parque Cafeiro. Eu queria entender de quanto que é essa temperatura. Normalmente, a lavoura de café, ela não temperaturas abaixo de 15, 16 graus já começa a afetar o crescimento. Tanto é que no inverno, quando a planta nós estamos aí janeiro, fevereiro, lançando aí um nó por mês. Quando chega agora no inverno, praticamente ela não vai lançar nó nenhum. Ela vai paralisar o seu crescimento, e essa paralisação do crescimento, ela está intimamente ligada às temperaturas
abaixo de 15, 16 graus, onde o metabolismo da planta basal ele é atingido, e aí tudo para dentro da planta e ela fica com uma espécie de dormência, simplesmente mantendo aquele metabolismo basal. Esta é uma temperatura que não causa dano. Agora, uma temperatura abaixo de 10 graus é uma temperatura que pode provocar todos esses problemas que eu falei a respeito da massa de ar frio. Agora, quando a temperatura chega a 0 grau, ou seja, a temperatura do ar atinge o ponto de congelamento da água, os líquidos internos, tanto celulares quanto extracelulares, eles congelam. E esse congelamento, ele cria dentro da planta cristais pontiagudos. E esses cristais, as pontas desses cristais de gelo, perfuram a célula, perfuram as organelas, notadamente o cloroplasto, e isso aí vai causar uma consequência bastante danosa ao metabolismo da planta. Outro aspecto do congelamento é que a seiva congelada, ela se expande, e ao se expandir, ela estoura a célula, extravasando todos aqueles líquidos intracelulares para fora, provocando a queima. E o terceiro aspecto do congelamento, eu diria, é o seguinte, que aquele líquido extracelular, ele forma um gelo, e isso atrai a água de dentro da célula. Então, a célula começa a perder água para esse gelo extracelular, provocando uma desidratação muito forte, consequentemente, a queima do órgão afetado. Então, o grande problema da geada é o congelamento, é a formação desses cristais de gelo. Você quer evitar danos ou minimizar os danos da geada, evite que a planta forme gelo no seu interior. Tomaziello, Santinato, querem acrescentar alguma informação? Eu gostaria de falar o seguinte, dessas medidas de proteção, que realmente funciona bem, e foi feito muitos anos atrás. O Tomaziello é mais velho que eu, sabe mais ainda que eu, né? É o seguinte, é cobrir a muda nova. Até os 6 meses de idade, você cobre para a região do colo da planta não ser atingido pela geada, porque a terra ela é mais quente que o ar que vai aproximar no pé de café. Então, quando é novinho, a gente põe a terra, se a muda for mais nova ainda, cobre ela totalmente com terra. Isso hoje, em áreas mecanizáveis, é fácil de fazer. E depois você tem até uns 10 dias para tirar essa terra. Vai machucar um pouco a planta, mas salva. Não dá a canela de geada. O que é a canela de geada? É lá no colo da planta, ela corrói, né? Ela faz todos esses efeitos negativos que o professor falou, e muitas delas escapam, e quando dá a primeira safra, elas caem, morrem, perdem, né? Essa é uma medida que pode ser feita, né? Tem o pessoal, e é mais prático do que você botar saquinho muda por muda. O pessoal tem botado saquinho de pão. Às vezes dá uma ventania e leva tudo embora, né? Então a terra dá para fazer esse efeito. Outra coisa é a seguinte: a água, quando você tem a água corrente, represa, lago, tal, ela é mais quente que o ar que vai dar geada, né? Que vai atingir o cafeeiro. Então, se você tiver um sistema de autopropelido ou um sistema de malha irrigada, você meter a água, que ela é mais quente que o ambiente, reduz bastante o prejuízo de que nós falamos todos aí. Porque a água da irrigação, por aspersão, pivô não adianta, porque até o pivô dá uma volta, já geou tudo, né? Mas se você tiver autopropelido e a área for razoavelmente pequena, tal, para você poder fazer isso, que pequenos produtores podem usar o sistema de malha, você salva bastante coisa. Teve casos desse que eu atendo, que eu vi isso, né? E tinha uma outra muito antiga, e foi feito muito em São Paulo, Tomaziello aí ter visto isso, que era a queima de pó de serra
com óleo diesel, com salitre, que não tem mais, hoje usa nitrato de cálcio, óleo diesel queimado, e quando a área da fazenda ou da lavoura está dentro de uma bacia pequena, e aí há uma concordância de quem está dentro daquela bacia na parte superior por essas tambores com essas pó de serra, óleo, etc., e ficam atentos. Quando a geada, hoje em dia, tem um aviso prévio, né? Vai vir a geada. Então, o cara fica lá. Chegou à noite, meia-noite, 10 graus, 1 hora, tá? Baixou para 8, meu irmão, vai lá e mete fogo. Com 20, 30 minutos, a fumaça vai diretamente para a parte baixa. E as partículas da fumaça fazem com que reduza os prejuízos para a lavoura, né? Então, isso é uma condição muito especial, né? Essa lavoura, essa geada que deu agora, está tendo um problema já, e que os botões florais que estavam um pouco adiantados, eles já começaram a emitir por baixo vegetação. Então, hoje nós temos, que a gente chama mais na prática, o pessoal fala palmeamento, vai vir um palmeamento doido, que o professor sabe aí, tanto temperaturas acima de 35, 32 forma isso, com temperaturas baixas, abaixo de 10 graus, isso é comum acontecer, né? E essas brotações, elas, de certa forma, se entrar mais essas frentes frias, o que vai entrar junto com elas? O que o Tomazelo falou, doença. E entra o quê? Foma. Foma é 24 horas. Está protegido, não está, morreu, né? Essas coisas que o pessoal tem que fazer. E esse trabalho que o Tomazelo falou, nós fizemos desde 79, daquela geada de 79, e realmente, antes dos 60 dias, tudo que se cortou errado. Fez o decote, ele ficou muito baixo, muito em cima. Fez a receba, muito baixo, muito em cima. Então, ela mostrou que só a partir de 60 dias após uma geada severa é que daí para frente que você pode pensar em fazer isso. Então, existe o velho tratamento de como que está o corte, né? Lá em setembro, aonde que eu vou cortar? Não é só olhar a planta, você tem que ir lá e pôr a amostragem, evidentemente. Isso eu aprendi na Zona da Mata, em Ponte Nova, com o saudoso agrônomo, né? Seu João. Ele falou assim, canivete na mão, Santinato. Tem canivete? Não, não tem, vai comprar. Aí nós se comprar o canivete, ia lá, e vinha cutucando internode por internode até achar onde parou o marrom, entendendo? O cor marrom já é chata, né? Então, a hora que você achar o verdinho do Palmeiras, você, 2, 3 dedos em cima, você, corta. E a mesma coisa você faz no ramo plegiotrópico. Primeiro, terceiro, quarto, quinto internódio. Queimou até o 6º internódio, meu amigo. Aí você corta ali, que pode ser um desponte que a gente chama de lambida, né? Longo, um médio e um curto. Então, é isso aí que existe, o que a gente pode trabalhar. Mas eu alerto aqui uma coisa. Para avaliar, vai sair R$1 bilhão. Não dá nem para chegar de Varginha para Ponte Nova. Entendeu? Não dá, não tem. Dinheiro não dá. E tem que ser avaliado com a presença do agrônomo. Minas Gerais tem toda uma rede de agrônomos dentro da secretaria, né? Tem Lavras, uma escola formidável, tem Viçosa, que embora lá na Zona da Mata não tenha dado muitas coisas, mas pode-se pegar todo esse pessoal dentro de Minas Gerais e fazer eles visitar essa fazenda, ensinar essas coisinhas que nós falamos aqui. O cara vai lá com o canivete, opa, queimou aqui, esse cara vai perder aqui, perder lá. Em São Paulo tem a CAT, entendendo? Paraná acho que nem vai precisar, porque queimou um pouco, por incrível que pareça, né? Então, isso aí, o dinheiro é insuficiente. Entendeu? É insuficiente. Então, o centro, o pessoal lá que está comandando a cafeicultura, tantos e tantos tempos, tem que pôr lá dentro técnico. Só tem cara que fala, mas no fim, cadê? Vou pegar dinheiro, quanto vai sair? Eu tive uma notícia, não vou falar quem falou,
que queriam dar para fazer um laudo. Olha bem, vou fazer um laudo numa fazenda de 100 hectares, que vai pegar, sei lá, 20 mil reais, né, por hectare para recuperar, replantar e tal. Eles queriam pagar 25 reais para o cara fazer um laudo. Você sabe que é 25 reais? Não dá cerveja, cara. Entendeu? Aí parece que agora subiram para 100. É gozação. Então, o pessoal que está no Conselho do Café está gozando a cara dos outros, pô. Nós tínhamos que precisar, se for 300 mil, você põe aí 10 mil reais por hectare para recuperar. Quanto que dá isso? E outra, como é que vai avaliar isso? Vai chute? Eu sou produtor, falar, o meu queimou tudo, porque ele não vai ter nada, safra nenhuma. Isso vai voltar no passado, na década de 60, que tinha os leigos que iam nas lavouras para arrancar. Na década de 60, arrancava café. E quem fazia o laudo eram os caras da prefeitura. E no Espírito Santo, teve uma lavoura que foi cortada e ela viajou 26 quilômetros em 15 lavouras, os mesmos pau de coisa. Depois, quando fundaram o IBC, foram corrigir esses erros. Então, a gente é velho na cafeicultura, a gente tem que pensar nesses lados também. Então, eu acho aí, quem está ouvindo, quem é ligado à política, esses trecos, nós somos tudo apolítico, né? Nós somos técnicos, né? Então, ver que esse 1 bilhão, fala assim, nossa, 1 bilhão para a cafeicultura não é nada. Isso é um troco, entendeu? E não vai atender, se fizer do jeito que estão pensando, não vai atender os caras que estão ferrados. É 2 anos de ferro, não é 1. É isso que o senhor falou, professor. Tem a seca aí que comeu metade e agora comeu outra metade. É isso que eu tinha que falar. Desculpa aí o avanço da área. Deixa eu aproveitar que estou com o senhor na tela. O Tiago Tavares, de Araxá, ele mandou uma pergunta aqui para o senhor. Santinato, você é a favor de cobrir toda a muda com terra? Eu sou. Nessa gerada tinha que cobrir. Muda, tem que cobrir, ué. Porque você já vai cobrir, porque eu vou cobrir só o toquinho, cobre tudo. Entendeu? Exatamente. O Tiago, eu acho que eu sei quem é. Ele é da área de Araxá, do Cerrado. Cerrado é mecanizado, meu amigo. Você tem equipamento hoje, facinho você fazer isso, tá certo? Tomaziello, o senhor quer acrescentar mais alguma informação nesse assunto? Eu gostaria de pegar um gancho do que o Santinato falou na proteção. Essa de muda é uma técnica que nós conhecemos há muito tempo. Foi muito desenvolvida no Paraná, quando o Paraná tinha muito café, pelo pessoal do IAPAR, da Emater, realmente funciona. Né? Agora, o Santinato dizendo que o Paraná queimou pouco, mas o Paraná quase não tem café mais, Santinato. O Paraná tem 60 mil hectares. Provavelmente, por isso, deve ter queimado pouco. Porque na geada de 75, o Paraná era o maior produtor brasileiro. O Paraná produzia 20 milhões de sacos no ano de safra. Eu queria acrescentar alguma coisa nessas medidas de proteção. Eu vi na geada para trás, lá, o pessoal no sul de Minas colocar saquinho de papel. Não resolveu muito, não. Teve problemas, mesmo onde o pessoal colocou, andou queimando. A nebulização que o Santinato falou, só dando uma... Não seria, né, Santinato, uma nebulização, o termo que o doutor Ângelo Paes de Camargo falava. E com o doutor saudoso, doutor Ângelo, eu cheguei a fazer alguns trabalhos, inclusive em período de geada, com nebulização. O problema é qual a madeira que você está usando, a serragem para misturar. Na hora que você vai acender à noite, às vezes aquela serragem não pega fogo. Se ela pegar, essa neblina tem que cobrir todo o vale, toda a bacia onde tem café. Se bater um pequeno vento, ela vai embora. Eu quase morri de frio na madrugada de 81, medindo temperatura e dando ordem para o pessoal de uma propriedade fazer a nebulização, com termonebulizador acoplado no trator. Fez a neblina foi embora e a lavoura queimou pela geada. Em Garça foi feito isso também, em geada passada. Muito difícil de funcionar. A neblina funcionaria como se fosse um cobertor.
né? E a partícula da neblina é que ela não deixaria o calor que a Terra está perdendo, ela pararia, aqueceria mais aquele ambiente e a irradiação iria embora para o espaço, então aquele ambiente ficaria protegido. Mas é muito difícil de funcionar. Na prática, a chance é baixíssima. Eu lembro também que na região de Pirajuí, na época, uma empresa com mais de 1 milhão de cafeeiros, que era uma quantidade muito grande nos anos 70, hoje já tem áreas muito maiores, fizeram uma bateria de nebulizadores, aí teve que chamar a polícia rodoviária, porque a propriedade atravessava o asfalto no meio, ia para a região de Araçatuba, e aquilo inundou de neblina e o cafezal não ficou protegido. É uma medida que está nos anais, teoricamente, mas na prática, dificílima de funcionar. Agora, espero que esse financiamento que estão falando realmente saia e que o agrônomo tem que fazer o laudo. Quando você vê uma visão de, seja por drone, por avião, foto, não dá para você avaliar até onde foi o prejuízo da geada. Tem que ter laudo de campo, visita de um técnico que conheça para emitir esse laudo. Senão, ele vai dar um parecer totalmente errado na medida que o produtor deve tomar. Só vou fazer uma limpeza de ponteiro, vou fazer um decote, vou fazer esqueletamento, vou fazer uma recepa, ou vou eliminar uma lavoura. Tem que ter um laudo bem feito de um técnico. Isso que você enfatizou várias vezes, eu acho também que é primordial. Eu gostaria só de complementar a questão da planta adulta já é mais difícil, mas as mudas hoje já estão consolidadas. O mais barato mesmo é você enterrar a muda adulta e pronto. Quanto à questão do saquinho, o grande problema do saco de papel é a qualidade do papel. Além desse aí que o Santinato falou, que pode vir um vento e jogar tudo fora, a qualidade do papel é muito importante, porque mas só que um papel de qualidade, um saco de qualidade, fica muito caro. Então, não compensa. Se você pegar aquele saquinho tipo peneira, é melhor não fazer nada. Saquinho de pão queimou na geada. Sim, queima, porque esse saco é muito poroso. Ele não impõe uma barreira de proteção. Então, ele não segura. Queimou muita lavoura com um saquinho no sul de Minas, na geada de 94. Exatamente. Infelizmente, o cafeicultor é o elo mais fraco da corrente, né? Tudo cai em cima dele. A respeito desse financiamento aí, a coisa está muito oba-oba, né? Porque foi aqui, foi ali, político dando palpite, etc. Mas será que o socorro vai chegar realmente para aquele que precisa? Será que ele vai ter assistência técnica de um agrônomo que entende do assunto? Esse é o grande problema. Olha, posso interferir? Se tiver o recurso, nós temos uma rede, como o Santinato falou, da Emater em Minas, do pessoal da CAT, hoje do CDRS do estado de São Paulo, mesmo a Emater do Paraná e outros estados, tem um pessoal capacitado que pode fazer. O problema é um programa bem feito e que o dinheiro chegue na mão em todos os estados. Exatamente. Muito bem. Então, eu só posso falar? Claro, por favor. Aí é o seguinte, eu estou mais ou menos, eu formei em 67 e já em 65 eu mexia com café. E eu tive uma passagem muito triste, que em 66 eu era estudante ainda, eu fui fazer um estágio no Paraná e fui numa lavoura. O IBC fazia um laudo e pagava a recepa para a recuperação. E eu fui na lavoura, tinha tido uma geada fazia 20, 30 dias, eu cheguei lá na lavoura, tudo queimadinho, bonitinho, eu falei, corta tudo, 40 centímetros de coisa, que eu aprendi na Exalc, né? Eu era de Exalc. Aí, o ano seguinte, nós voltamos para o mesmo lugar para avaliar aquilo, né? Os dirigentes Aí eu já estava formando. E eu tinha deixado uma pequena barba, minha barba era meia ruiva,
E o rapaz, um dos que eu falei, apareceu lá e perguntaram para ele: eles que estão satisfeitos com a situação, tá? Todo mundo, não, eu tô. Esse pegou e xingou minha mãe e falou: eu queria saber quem foi lá, que é aquele, xingou minha mãe, né? Eu tive que sair meio fugido de lá, porque eu precipitei. Então, isso eu estou dando coisa. Depois de lá, eu nunca mais falei nada que eu não soubesse, né? Como agrônomo. Então, isso é um alerta para isso que o Tomazelo falou. Ele deve andar no Cerrado, ele já deve ter esses meninos novos que estão aí assumindo as fazendas dos pais, e muitos já novos produtores, graças a Deus a classe de produtor de café está crescente, que eles assustam. Eles vão perder tudo, corta aqui, corta lá, faz isso, faz aquilo. Tem que esperar. É evidente que onde o cara tem a irrigação, essa parte que o senhor falou, professor, ela vai ser mais adiantada. E onde não tem irrigação, no sequeiro, vai ser mais tardia, né? E as regiões irrigadas que pegaram a geada, mas que elas têm 2 meses mais quente normalmente que as regiões, por exemplo, tradicionais, o crescimento delas é maior. Então, é bem provável que o prejuízo ali também vá ser maior ainda para o produtor, né? Então, é um alerta aí para quem for fazer os laudos, quem levantar, fazer com base boa, ver o prejuízo do camarada, fazer o negócio certinho e alertar para esses novos produtores, mesmo os velhos, né, mais teimosos, para esperar ver o que aconteceu, igual o colega aí, Tomazelo, pôs muito bem, né? Então é isso aí que a gente tinha que falar. Qualquer coisa, nós tem o telefone, tem tudo aí. Se quiser falar em particular, nós estamos à vontade aí. Obrigado. Boa. Senhores, deixa eu só aproveitar uma imagem que chegou pra gente, que essa imagem tem chegado com mais frequência. Eu vou pedir pro Matheus, nosso editor, colocar no ar. É uma imagem de uma máquina que num primeiro momento parece uma colhedora de café, só que ela está fazendo a recepa mesmo do cafezal aí que foi atingido. É muito bonito de ver, é legal de ver, enfim, que ele poda dos lados e poda a altura, mas imagino que dentro dessa previsão antecipada aí, ou antes da hora de se fazer uma boa poda. Eu queria aproveitar que essa imagem está rodando para entender, obviamente o Santinato já trouxe lá as técnicas do canivete, quais são as podas mais eficientes, quais são os cortes mais adequados e como você define o que é melhor para a sua lavoura. Quem que poderia me ajudar nesse entendimento aí? Tomazelo, pode ser? Aliás, professor, por favor. Professor, por favor. Não, porque o Santinato recentemente fez um vídeo, né, Santinato? Foi. Que foi divulgado aí largamente na internet. Eu acho que aquele vídeo, ele resume tudo. Por favor. Aí é o seguinte, existe máquina, hoje, por exemplo, toda poda é mecanizada. Manual mecanizado, mecanizada, né? Então, existe máquina que corta o decote. Pensa aí para a sua ilustração, você de pé, o decote seria cortar o teu pescoço, jogar a cabeça para fora. Então, decotou lá em cima. E só isso é só decote. Agora, decote de esqueletamento é cortar a cabeça e cortar um pedaço do braço. Se for um decote longo, corta a mão. Se for um decote médio, corta o cotovelo. Se for curto, vai encostar no teu corpo. E aí, conforme esses decotes, você tem um crescimento diferenciado, né? A planta volta mais cedo ou demora mais. Agora, é importante, sem a geada, todos os trabalhos que o Sul de Minas fez lá na Fundação, nós fizemos no Cerrado, o Tomazelo fez em São Paulo, tudo, mostra o seguinte, que você não pode passar do mês de meados de outubro sem cortar. Você vai fazer uma poda, ela tem que ser cedo, precoce. Agosto, setembro. Como agosto nós estamos com a geada, nós vamos partir para setembro. Até lá nós já temos uma avaliação, né?
Então, existe aí. E no caso do manual do cafeicultor de montanha, tem aquelas roçadeiras comuns de grama que você põe um disco de 25 e consegue cortar em cima e fazer a lateral também com aquilo. Então, hoje, a antiga foice já foi aposentada, né? E o serrotinho também. Não vá o produtor sair com um serrotinho, raminho por raminho, que ele vai esperar outra geada daqui 15 anos, que não dá tempo de fazer, não, né? Tá certo? Então, tem essas duas tipos de poda. Ô Santinato, desculpa te interromper. Afasta um pouquinho o seu microfone, por favor. Eu acho que é isso que está... E agora, melhorou? Melhorou, perfeito. Desculpa. Pode E a complementar. última poda, que o Tomazelli é mestre nisso, chama-se recep. Ele gosta de cortar baixo. Então, antigamente, cortava 40 centímetros, né? Cortava 1 metro e tal. Então, uma boa recepa, ela fica entre seus 25, 35 centímetros, mais ou menos, né? E conduz 2 brotos por tronco e depois deixa 1 broto por tronco. Ela vai levar o mesmo tempo de uma lavoura nova. Ela vai levar os seus 30 meses para fazer a minha produção. Se você tem uma lavoura muito velha, muito ruim, de variedades de produtividade inferior, seria a hora agora de, em vez de recepar, arrancar e pôr uma nova no lugar. Eu faria isso como produtor. Se tem uma lavoura lá, um mundo novo, 38817, plantado 4x2, que até nem rezando ele dá mais que 25 sacos de média. Está na hora. Na hora de arrancar, e põe um arara aí do Matiello. O Matiello adora arara. O arara realmente é uma surpresa muito grande para a cafeicultura nossa. E outra, tem também uma plantinha chamada acauana, que nas áreas secas, nós falamos de déficit de hidro elevado, ela tem se comportado maravilhosamente. Ela tem a produção tardia, mas nas áreas quentes ela está indo maravilhosamente bem. Então, as podas são receba, que é muito drástica, esqueletamento curto é drástico, e o decote, né? E se não tiver, se, por exemplo, o canivete lá mostrou que teve 30, 40 centímetros em cima, não precisa fazer nada. Ela vai se manter normalmente, ok? O Tomazelli, fala aí da receba, Matheus. Tomazelli, você fez 10 mil trabalhos na Cático. Você e aquele Toledo, cadê o Toledo que sumiu, rapaz? João Toledo é um grande cafeicultor na região de Pedregulho. É o grande, Mas ele não tomou geada, pegou um pouquinho só, a informação que eu tenho. Não, você abordou um problema correto. Eu só recomendo recepa se não tiver outra solução. É a poda mais cara que existe. Jamais a gente deve deixar uma lavoura chegar no ponto de recepa. Mas, como técnico, você encontra situações onde não é possível fazer decote, não é possível esqueletamento. A população de plantas por hectare é uma população muito boa, 4, 5 mil plantas por hectare, e o cultivar que está lá é um cultivar de vigor vegetativo muito grande. Então, antes de arrancar, de fazer todas aquelas outras operações de plantar, um plantio de café hoje não fica menos que R$30 mil por hectare até dar a primeira produção com 2 anos e meio. Se você for colocar irrigação, vai pelo menos para 35 mil hectares, ou 40, 35 mil reais por hectare ou 40. Então, em determinadas situações, você analisa e, se for o caso, você aplica a recepa, porque com 2 anos, recepa de 2 anos, você já colhe 23, 24 sacos. Recepa completando os 2 anos e meio para 3 anos, eu já tive esse ano no Cerrado, eu colhi 60 sacos, num mundo novo, né? Então, é questão do agrônomo avaliar. Agora, no caso da geada, você levantou um problema que a gente alerta. Se é uma lavoura de café que não geou, quanto antes eu podar, seja recepa, decote, esqueletamento, maior vai ser a minha produção inicial. Se der para podar
podar agora em agosto, eu devo podar em agosto. Esses trabalhos já existem, a gente sabe. Agora, no caso da geada, não, eu tenho que esperar esses 60 dias, porque a geada já fez a poda. Eu só não estou sabendo direito ainda até que ponto já está feito o serviço da poda. Eu apenas vou tirar aquelas partes que secaram, que não vão brotar. Então, na geada, não levar pela emoção, levar pela razão. Aguarda mais 30 dias, aí até meados de setembro, e aí se toma, usando canivete e tudo mais, se toma a decisão correta. Eu acho que cada caso é um caso e dentro de uma mesma propriedade você tem situações diferentes, de não fazer nada, de fazer apenas uma limpeza de ramo seco, de fazer um decote, um esqueletamento e mesmo uma receta. São situações que só o técnico pode avaliar. Agora, se me permite, ô Alexandre. Claro, por favor, professor. É o seguinte, a poda, a recepa, ela realmente, se uma lavoura precisar de fazer recepa, é que ela teve um problema muito grave de manejo. A começar daí, né? Então, agora, mas se você optar por fazer uma recepa, que é a última poda que a gente aconselha, é preferível, ao se fazer uma recepa, que você faça, se possível, uma recepa com pulmão. Porque esse pulmão são folhas, são galhos que estão ali e vão servir como fonte que vão ajudar na brotação desses ramos. Agora, o ideal, como foi falado aí, o ideal é que se colhe e imediatamente você faz a poda. Quanto mais tardia essa poda, mais problemática ela será na sua recuperação e a produção futura será menor. Agora, eu gostaria de chamar uma atenção, é o seguinte, a questão da geada, nós temos, uma vez que a lavoura pegou a geada, acabou. Nós temos que focar na solução e não no problema. Não adianta ficar falando, meu café pegou geada. Não, meu amigo, foque no problema. Esse café, onde teve a geada, ele é um café doente, ele é um café depauperado, ele é um café fraco, é uma lavoura envelhecida prematuramente. E toda lavoura envelhecida prematuramente, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que recuperar a copa. E nós só recuperamos a copa através da poda. Então, meu caro, se queimou, esquece o problema que foi a geada e foca na solução. E trate esse café depois como um café que foi podado e não um café que sofreu geada. Porque aí você vai ter que fazer uma adubação diferenciada do que de uma lavoura que não foi podada, você vai ter que prestar atenção nos micronutrientes, ou seja, tem toda uma tecnologia já disponível para o cafeicultor para lavouras podadas e não lavouras queimadas. Professor Donizete, essa era uma pergunta que eu ia fazer para o senhor, em relação à nutrição da planta, né? Como é que fica daqui para frente? No que o produtor tem que estar atento? O que pode ser feito? O que eu aconselho, o que eu falo é o pacote que existe, né? Você, de posse de uma boa análise de solo, você vai fazer as adubações de acordo com a recomendação, você vai ter um carinho muito especial, principalmente na adubação nitrogenada, que é onde vai induzir o maior número e o vigor das brotações, e prestar bastante atenção nos micronutrientes, né? Porque uma lavoura podada, aquela brotação, ela vai ter uma deficiência, principalmente de zinco, muito grande. Então, você foca nesse problema, e quanto ao zinco, tem que tomar bastante cuidado, porque é o seguinte, o sintoma de deficiência de zinco, ele é muito semelhante ao sintoma de toxidez. Eu já vi muitas lavouras onde o camarada pulverizou, lavoura podada, pulverizou com zinco, sulfato de zinco e cloreto de potássio, que aumenta a absorção do zinco. Aí o que aconteceu? Ao invés de ele colocar aí 0,3%, por exemplo, ele colocou 0,6% de sulfato de zinco e cloreto de cálcio, e aí entupiu a planta de zinco e provocou
uma toxidez, passado aí 18 dias, 20 dias, ele foi na lavoura, ele falou assim, olha, eu pulverizei a minha lavoura e não corrigiu a deficiência, aí voltou a aplicar o zinco. Ao passo que a lavoura não estava com deficiência, ele estava com toxidez. Então, tem que se prestar muito atenção nesta faixa, principalmente de micronutrientes, que é muito limite, né? É uma faixa muito tênue entre a deficiência e a toxidez. E, se possível, irrigar, como o Santinato falou, aí é uma maravilha, né? Posso falar, é o seguinte, seja qualquer tipo de nível de prejuízo que a gente vai recuperar a lavoura, primeiro, até como o professor falou, tem uma análise de solo. Meu fósforo está baixo, vou ter que pôr. Não no momento, mas vou ter que pôr lá. Potássio está baixo também, vou ter que pôr lá. Matéria orgânica, se for um esqueletamento, ou coisa, eu vou ter uma massa de matéria orgânica que no ano seguinte ela vai servir também como nutrição para a planta, né? Os micronutrientes, principalmente no corte mais forte, no esqueletamento mais curto, pela velocidade de crescimento, eles vêm pedindo, quando a gente fazia, por exemplo, 4 aplicações no ano, você vai ter que fazer 8 para recuperar, porque ele cresce, mas cresce mesmo, né? Então a gente faz o seguinte: 2 primeiros internódios, primeira pulverização, mais 3 internódios, segunda pulverização, mais 3 internódios, terceira pulverização. E uma coisa que eu aprendi no campo com um técnico foi o seguinte: no caso do zinco, quando o sintoma existe e você não tem análise para falar que ele está a menos de 10 ppm, se você pôr aquela folhinha no ouvido, não pode ser surdo, tem que ser bom, né? Põe no ouvido e ele está lá, se escuta lá um crack, aquilo lá é toxidez. Aí você pode pôr para analisar, dá 50 ppm, dá 60 ppm. Eu aprendi com um técnico aí. O cara falou assim, instala. Eu falei, que instala, vamos ver, tá. Aí eu falei, qual é essa, qual é essa? E ficou confirmado isso aí, sabe? Então, essas são coisinhas que acontecem. Mas o senhor tem toda a razão. A análise de solo é básico, né? É a nossa arma. E te digo mais, lá na frente, lá para fevereiro, essa brotação que nós vamos ter, não custa nada fazer uma folhar para ver se há necessidade de complementar aquele programa. E como fonte de N, para arrancar a lavoura, não tem melhor que o nosso amigo NS, né? O sulfato de amônio. O sulfato de amônio ele acidifica e tal, mas ele dá um arranco danado na lavoura. Então, eu, por exemplo, aconselho a primeira pulverização fazer sulfato de amônio. E nas irrigações a gente vai começar a fazer mais cedo, né, do que no sequeiro. E aí, você imagine o pessoal que veio fazendo o famoso estresse da data, né? Vou fazer o estresse na minha lavoura. Então, é data de 15 de julho a 30 de setembro. Aí, o cara só pensa no cano e na água, não pensa na fisiologia. O senhor é um especialista nisso, sabe que cada região, se quiser fazer o déficit, tem que saber como que o clima é de cada região e como que é o comportamento fisiológico da planta. E não fazer eu não falo nem bolo, né? Eu falo que foi um pãozinho que soltaram aí para lá, olha, 70 dias de estresse. Nas regiões, o senhor é de Minas, toda a região, acima de Patos de Minas para cima, Unaí, lá para o alto, Bahia, que fizeram estresse, aconteceu uma coisa que o senhor falou: envelhecimento precoce da lavoura. 8, 10 safra tem que arrancar. Entendendo? Por isso. Então, também essas lavouras, graças a Deus, essas lavouras lá para cima não pegaram geada. Mas se alguém aí na região de Patrocínio e tal, estiver fazendo estresse hídrico, consulta um fisiologista, não faz o que o pessoal está mandando. Faz isso aí que vai dar 99,9 de cereja. Não dá, não existe isso, né? Não existe. É raríssimo, né? E saber que o ramo novo aguenta mais temperatura que o ramo velho, né?
Então, um café novo aguenta mais. Então, às vezes, o cara faz um estresse de 60 dias no novo, ficou muito bom. Mas quando essa planta tiver 5 anos, você fala a mesma coisa, não fica, né? Então, é só um alerta aí para o pessoal, né? Ok? Bom, pessoal, só para a gente arrematar esse assunto, o Tomazello falou lá no começo da conversa, da nossa conversa, do replanejamento nutricional e fitossanitário. O nutricional a gente já abordou. Agora, Tomazello, e o fitossanitário? Quais são os cuidados com pragas e doenças e que tipo de pragas e doenças são mais suscetíveis para esse cafezal debilitado? Bom, com relação à praga, as principais bicho mineiro e broca. Aonde não vai dar café pela geada, pelo menos não vai ter controle de broca. Né? Esse, entre aspas, eu preferiria ter café e ter que controlar a broca. Agora, com relação a bicho mineiro, tem uma observação muito interessante, tem um trabalho de pesquisa do professor Parra, da Exalc, é um grande entomologista, professor titular de entomologia, já foi diretor da Exalc, trabalho, se não me engano, de livre docência dele. E depois tem trabalho de alunos orientados por ele em mestrado, que mostra que a menos 5 graus abaixo de zero, os ovos do bicho mineiro não eclodem. Você reduz a população a zero. A 0 graus, essa redução é de 50%. Então, nesse intervalo de 0 a menos 5, evidentemente tem um gradiente aí de populações bem mais baixas. E essa geada, nós tivemos locais, café para queimar bem é menos 3. Mas nós tivemos lugar de menos 4, menos 5 aí medido. Então, eu andei essa semana no Cerrado, em lavouras, aí 1.000 hectares, 1.500 hectares. Eu não notei bicho mineiro, dei a impressão que o frio estava começando a aparecer alguma população, o frio deu uma certa limpada. Né? Controle natural. Natural. Controle natural. Quer dizer, as temperaturas baixas dão um impacto tanto em praga como em doença. No caso de ferrugem, que é a principal doença da maioria das regiões de café. A ferrugem também, ela gosta de temperatura de 22 graus, 22 para 23. E temperatura muito baixa e sem água nem de orvalho, então não tem nem condição de esporular. Não tem a água para o esporo viabilizar e a temperatura foi muito baixa. Deu um corte na ferrugem, que já vinha sendo afetada, inclusive, pelo período de seca. O período de seca muito grande já reduziu muito o inóculo final de ferrugem. Com o frio, isso vai se acentuar. Agora, por outro lado, o Santinato, num determinado momento, fez um alerta e tem toda a razão. Se começar a brotar e der uma temperatura baixa com umidade, a foma nas regiões altas ela vem com uma intensidade muito grande. Então, muita atenção com relação à foma. Então, eu vejo no início a ferrugem, já a condição climática está ajudando uma incidência menor. Provavelmente você não tenha que fazer nenhuma pulverização antecipada. Nas áreas onde queimou muita folha, em regiões onde se faz 3 aplicações, algumas até 4, eu tenho controlado bem com 3. Você possa até com 2 aplicações você fazer o controle da ferrugem, mas muito atenção a partir de janeiro, com ramos bastante brotados da ferrugem entrar e poder prejudicar. A partir daí tem que tomar um cuidado bastante grande. E a foma que o Santinato levantou em ramos novos, se entrar a foma, ao contrário da ferrugem, ela gosta de temperatura mais baixa, temperatura de 18, 17 graus. E tem umidade no ambiente, ela vem com uma força muito grande. É uma doença muito difícil de controlar. É da noite para o dia que ela toma conta da lavoura de café. Esses alertas a gente tem feito aí para colegas e para produtores também.
Senhores, estamos chegando ao fim. Parte aí, Virgínia, só um negócio aí do bicho mineiro que eu acho muito importante. Claro, Santinato. E é importante o professor levar essa ideia lá para Lavras, e o Mantelos tem bastante acesso, o pessoal do IAC. Nós observamos o seguinte, caiu muita folha, né? E essas folhas ainda não foram sopradas, elas estão embaixo, isso encerrado, né? Elas estão embaixo do pé. Eu vi pupa viva pra caramba, vai dar uma revoada daqui a pouco. A hora que eu acabar essa onda, vai dar revoada. Então, será que morreu muito, morreu pouco em pupa, mas eu vi viva, muitas vivas, né? Então, seria um motivo, já aproveitando o professor aí, pegar o nosso mestre lá em topologia e falar assim, vamos pegar umas pupas aí no campo, botar dentro da geladeira, 0 graus, sei lá, 5 graus, para ver o que acontece com as pupas, porque vai dar uma revoada nesses lugares que tinha já uma infestação de bicho mineiro, e tá a fase de pupa, ela está lá no chão, né? Então é só um alerta final aí, tá ok? Ou seja, é isso, Santinato, não tem refresco. Não tem. Bicho mineiro custa R$1.000 por hectare, compadre, no Cerrado. Não tem jeito. Né? Senhores, muito obrigada pela participação de todos vocês. Eu sei que a gente tem assunto para ficar aqui horas e horas, mas a gente está chegando no final. Eu gostaria que cada um deixasse uma mensagem, então, para a gente encerrar. Vamos começar com o senhor, professor? Sim, a mensagem que eu deixo é aquela que eu já tinha falado anteriormente. Os efeitos dessa geada aí foram devastadores. A área atingida é muito maior do que aquela que está sendo preconizada. Nós vamos ter aí decréscimo na produção do ano que vem, 23, pelo somatório da seca e da geada. Então, realmente, a situação não é favorável para a cafeicultura. Mas agora, como eu até frisei também, existe tecnologia, e as tecnologias estão aí para serem aplicadas. Café queimado, esquece o motivo que queimou e foca no problema. A solução tem. Então, é só contratar aí um bom engenheiro agrônomo, um bom consultor, para minimizar os problemas. Tomaziello? Bom, bem rápido, curto e grosso, e repetindo o que eu já falei, a geada já realizou a poda. O prejuízo já está consolidado. O momento, de novo, é momento da razão e não da emoção. Não se precipite na intervenção da lavoura. Os dados de pesquisa mostram isso, de várias geadas que nós já passamos. Agradeço Notícias Agrícolas, agradeço estar na presença dos colegas, aí o Santinato, o professor Donizete, aos que estão nos assistindo, e nós estamos à disposição. O pessoal do Notícias Agrícolas tem o WhatsApp, o telefone, os nossos e-mails. Quem precisar e se for necessário, nós estamos à disposição para atender. Bom, da minha parte, eu gostaria de falar o seguinte. Produtor de café, eu também sou. Não dá para desanimar, não. Nós somos mais de 250 mil no Brasil. 250 mil propriedades têm café no Brasil. É uma força que nós não sabemos usar. Se nós fôssemos unidos, igual tem o pessoal da soja, do milho, e vai lá e bate o pé e consegue as coisas, a cafeicultaria muito melhor protegida, né? Basta dizer um negócio, existe um fundo chamado Funcafé, que é dinheiro do produtor. Quando o IBC terminou, esse dinheiro foi para o governo essencialmente para a cafeicultura. Não só para o produtor que dá o grão, mas para a torrefação e todo o segmento da cafeicultura. Só que a parcelinha menor está para quem faz, que é o produtor, e não quem vende
que é aqui na frente. Então, vamos juntar esse pessoal todo. Nós temos uma força, é 250 mil propriedades. Vamos pegar 10 mil propriedades, 10 mil cafeicultores top de linha que eu digo que são grandes, e tentar fazer sei lá, conselho, sei lá, que atue diretamente dentro dessas áreas que nós estamos conversando. Tem que ter um técnico lá dentro. Você bota um político para falar de política, de café, se o cara nunca viu um pé de café, só na xícara, ainda ele bebe de graça, e nós tem que pagar ainda. Então é o seguinte, vamos fazer uma união, né? Vamos partir para uma união. Todo mundo, você chega lá, união dos caras que produzem laranja de bebedouro. Os caras têm força, vão lá na prefeitura, conseguem um trator, conseguem abrir uma estrada e tal. O produtor está lá, eu tenho visto em Minas Gerais todo, em São Paulo também, o cara precisa de 1.000 metros de asfalto para abrir um coisa, ele tem que rezar, ele tem que chorar para conseguir. Pelo amor de Deus, né? Vamos aproveitar esse momento de crise, né? O produtor não deve desanimar nunca, tá certo? E vamos aproveitar, ver se a gente se junta aí e consegue melhorar a visibilidade do produtor de café. Está faltando isso, né? Só se fala de café quando 99%, e por ser todas as partes de agricultura, se fala de soja, milho, que eu acho certíssimo. Mas por que não café também, né? Então fica relegado. Aí quando acontece uma desgraça dessa, climática, aí vai todo mundo gritar. Depois o nego vem com um projetinho aí de pagar 25 mil reais por um técnico da Emater ir lá ver se queimou ou não queimou. Não dá, né, meu? Então, desculpa, eu sou meio exagerado, tal, não gosto, não levo... Não é, sou palmeirense, né? Nós né, Tomás Zé? Vamos lá. E o professor, se o senhor for atleticano, o senhor pode esperar há 2 semanas, nós estamos na frente. Cruzeirense? Cruzeirense, pior ainda. Pelo ainda. amor de Deus. Pior Vai ainda. para a 3ª divisão. Recado dado, Santinato. Agora, eu gosto de sofrer, porque eu sou botafoguense de coração. Ixi, Obrigado, Tô pior que o cafeicultor, só levo o fumo. Você está novo ainda. Desculpa, muito novo. obrigado. Não, você está novo. O café é a planta do palmeirense. Que cor que é a folha? É verde. Que cor é a flor? Amarela. Branca e amarela. E o fruto? Vermelho. Sabe o que é um vermelho? O vermelho é aquele tiquinho daquele país que está numa bota lá, dali italianada, que veio para cá e abriu essa cafeicultura todo o Brasil aí, né? Tá ok? Tá em tempo ainda, tá em tempo. Se quiser, eu arrumo avante. Eu sou corintiana. Não falo mais com você. Obrigada, gente. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada. Tchau. Boa tarde. Obrigado, pessoal. Abraço. Abraço. Bom, essa foi a nossa conversa, então, aí com grandes nomes da cafeicultura. Nós tivemos com o Tomaziello, o professor Donizete, o Santinato, que trouxe pra gente aí a realidade do Parque Cafeiro depois desse frio intenso do dia 20 de julho. A situação, ela é grave, ela é séria, merece atenção, mas, como você pôde perceber aqui na nossa entrevista, a palavra de ordem nesse momento é cautela, é calma. O produtor precisa ter paciência para esperar lá em setembro o retorno da chuva para ver aí qual que vai ser a melhor decisão a ser tomada. Fato é que a gente deve ter uma quebra bastante expressiva na produção de 2022 e também no ano de 2023. Tudo isso a gente precisa continuar acompanhando de perto para saber como é que vai ser o desenrolar dessa safra que começa daqui a pouquinho aqui no Brasil. Bom, vou ficando por aqui. Todas essas informações você tem elas à disposição no Notícias Agrícolas, então você pode ir lá assistir de novo esse vídeo. Tem uma série de recomendações que os especialistas deixaram aqui hoje, mas você não sai daí que já a gente está de volta com o fechamento da soja daqui a pouquinho. Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.